Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus esteja com todos. E uma noite plena de paz. Nada como segurar na mão de Deus, né? Estamos aqui mais uma vez, nesta casa, sempre a caminho da luz, trazendo um abraço muito fraterno do Núcleo Espírita Teres de Menezes, que é o grupo espírita que lá na Bahia me alberga, por assim dizer, ao longo de 15 anos de estudo. E aí eu penso que metade da vida que eu tenho hoje foi vivida com a doutrina. Um pouco mais da metade, completo 30 anos agora em julho, e desde os 13, que não sei outra vida que não a vida espírita. E me sinto muito feliz por isso, muito contente. Mas hoje nós estamos aqui para falar um pouco também sobre a história da doutrina espírita, por que não dizer? Haja vista que no mês de janeiro de 2011, completamos 150 anos de publicação de O Livro dos Médiuns, que é uma das obras basilares da nossa doutrina. Nós podemos dizer, sem medo de errar, que tudo que nós conhecemos hoje em matéria de espiritismo, nós devemos à mediunidade. É engraçado que há companheiros entre nós que merecem nosso respeito, claro, mas que pensam que talvez precisemos de um movimento espírita com menos prática mediúnica e com outras tantas possibilidades, com outras práticas as mais diversas. É claro que o espiritismo não é só mediunidade, assim como o espiritismo não é só assistência social, assim como o espiritismo não é só distribuição de passes. O espiritismo envolve uma série de práticas, de estudos, de possibilidades, dentre as quais a mediunidade se apresenta. No entanto, nós não podemos negar que o espiritismo aconteceu graças à mediunidade, prossegue graças à mediunidade e prosseguirá graças à mediunidade. Não foi sem razão que as duas únicas obras que ganharam de Allan Kardec um título muito semelhante foram o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. São os dois livros sobre os quais se assentam os dois pilares principais da doutrina. Costuma-se dizer que Kardec tem 5 livros básicos, não é assim? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Eu particularmente acredito que tudo que Kardec escreveu é base doutrinária. No entanto, se a gente fosse pensar nas duas grandes colunas de sustentação da doutrina, são de fato o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. O Livro dos Espíritos pela síntese do pensamento doutrinário. Kardec consegue naquela obra reunir nos seus 4 momentos, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta parte, ele consegue reunir toda a síntese do pensamento espírita, de maneira que nós podemos dizer, sem errar e sem receio de errar, que ali nós temos, se a gente fosse pensar na doutrina como uma bússola, nós temos os 4 pontos cardeais, né? O norte, a primeira parte que trata das causas gerais, as causas primeiras. O sul, na consideração do mundo espiritual ou espírita. O leste, nas leis morais. E o oeste, no estudo das penas e consolações, a que todos nós estamos sujeitos, de acordo com a nossa conduta, com a nossa forma de existir. Kardec sintetiza, portanto, todo o pensamento filosófico da doutrina. Não é sem razão que ele tem a oportunidade de afirmar que o espiritismo é uma filosofia de bases científicas e de consequências ético-morais. E a base filosófica por completo, a base moral, ético-moral também do espiritismo está em O Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns traz toda a parte instrumental, toda a instrumentalização da doutrina, nos ensinando a como lidar com a mediunidade, a entendermos o que é mediunidade. O tema, inclusive, foi alvo de minha palestra no ano passado, lembro bem, como lidar com a mediunidade. O Livro dos Médiuns, portanto, traz todo o entendimento sobre o que é mediunidade. E na própria forma de Kardec lidar com a mediunidade, nos ensina como devemos lidar. Kardec, portanto, solidifica neste livro o pensamento espírita em torno da mediunidade.
E diferente do que se possa erroneamente pensar, não é o Espiritismo quem cria a mediunidade. Por vezes a gente ouve por aí, o Espiritismo criou a mediunidade, Kardec criou a mediunidade. Eu já ouvi de uma pessoa frequentadora de uma determinada religião, aquele pessoal do queima-panela, que a gente chama, né? Vocês sabem, né? Que bate na porta da gente, a gente está lá com a panelinha no fogo. E hoje o pessoal, eu digo que atrasa trabalho, porque hoje o pessoal fica na rua esperando você passar para o trabalho e vem cá e conversa, né? A estratégia diferenciou. Mas um dia eu conversava com uma senhora, e eu normalmente dou atenção, converso, e quando eu disse que era espírita, eu normalmente não digo para evitar atrito, mas disse que era espírita, ela virou para mim e disse assim, uma coisa que eu não sabia: você sabia que Allan Kardec psicografou o Espiritismo, que Allan Kardec era bêbado, e que psicografou o Espiritismo num dia de embriaguez? Aí eu disse, olha, surpreso, a senhora me disse duas coisas que me impressionam, que eu não sabia. Primeiro, que Kardec era médium ostensivo, eu não sabia, até hoje eu não sei, não li em lugar nenhum. E segundo, que ele psicografou o Espiritismo no momento de embriaguez. E vou dizer uma coisa para a senhora: se ele fez o que fez bêbado, eu fico imaginando se ele tivesse são. O que é que ele não faria, o que é que esse homem não faria, o trabalho extraordinário que ele não faria. De forma que Allan Kardec não criou a mediunidade. Não foram os espíritas que criaram a mediunidade. A mediunidade sempre existiu no homem desde que o homem é homem, porque ela nada mais é do que a possibilidade de estarmos em contato com o mundo espiritual de maneira mais intensa, de maneira mais clara, de maneira mais ostensiva. O que Kardec cria são as palavras mediunidade e a palavra médium. A mediunidade, a palavra mediunidade para caracterizar a faculdade, a possibilidade de intercâmbio, e a palavra médium para designar o portador de mediunidade. Porque o fenômeno sempre existiu, mas as palavras sim foram criadas pela doutrina espírita. Mas a grande revolução mediúnica que culminou com o surgimento do Espiritismo, e olha, já digo a importância da mediunidade, foi uma revolução mediúnica que tomou conta do nosso mundo, se iniciou exatamente não na Europa, mas nos Estados Unidos, na cidade de Hydesville. E mais especificamente, o marco dessa grande revolução foi o dia 31 de março de 1848, quando, na casa dos Fox, da família Fox, uma família de metodistas norte-americanos, barulhos, ruídos, sons, estalidos tomaram conta de toda a residência. Aliás, esses fenômenos já aconteciam antes mesmo daquela família se mudar para aquela residência. Acontece que naquela noite, os sons, os estalidos, os barulhos se intensificaram, a ponto de os Fox imaginarem que ali havia alguém escondido tentando pregar uma peça, tentando enganar a família. A senhora Fox rodou a casa, foi para ali, foi para cá, saíram, não conseguiam dormir, até que a menina Kate Fox, de 11 anos, na simplicidade, na ingenuidade infantil, virou para o ar, para as batidas e disse assim: Senhor pé rachado, fazei o que eu faço batendo palmas. E aí bateu palmas 3 vezes. Curiosamente, aquelas batidas que até então aconteciam de forma aleatória, se repetiram cadenciadas no mesmo ritmo da menina. Ela novamente repetiu as 3 batidas e as batidas, até que a sua mãe, identificando que talvez houvesse ali algo diferente que eles não conseguiam compreender, começou a estabelecer um diálogo com aquelas batidas, convencionando 2 batidas para sim, 1 batida para não, perguntando, por exemplo, qual a idade dos meus filhos, e aí as batidas repetiam 11 para a mais nova, 14 para a segunda, e assim sucessivamente. E a partir daquela noite, os contatos se intensificaram naquela residência, extrapolaram para além da cidade de Hydesville, levando inclusive as meninas Kate, Margaret e sua irmã Leia, que era um pouco mais velha, a se apresentar em diversas cidades, levando os fenômenos mediúnicos e o conhecimento dessa nova realidade. Fenômenos semelhantes se espraiaram por todo o mundo, encontrando inclusive na Europa um campo fecundo para a sua proliferação.
Muitos são os autores, inclusive escritores, que registram em suas obras a informação dos fenômenos das mesas girantes, que tomaram conta da Europa, mas que eram visitados, que eram tratados como uma diversão de salão. Como hoje a gente muito vê aí as pessoas brincando com o compasso. Quem nunca fez a brincadeira do compasso, hein? Já, ela ali deu uma risadinha, como quem já fez uma risadinha assim. Foi a senhora, não é? Quem está atrás da senhora, a jovenzinha ali. É uma brincadeira do copo, né? Do copo mexer. Pois bem, na Europa da segunda metade do século XIX, as mesas girantes eram algo muito parecido. Leon Tolstói, no livro Ana Karenina, em um momento se refere, inclusive, à brincadeira das mesas, que as pessoas, nos serões, nas várias reuniões sociais, se reuniam em torno das mesas, espalmavam as mãos a certa distância e as mesas balançavam, e as mesas giravam. Também em Paris se viu tomada por esses fenômenos. E em Paris havia um senhor, um pedagogo, um grande estudioso, um professor conhecido, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era um estudioso do magnetismo. Ele fora discípulo do Barão do Poté, que por sua vez fora discípulo de Mesmer. Ele estudava o mesmerismo, o magnetismo animal, e um belo dia do ano de 1854, um seu amigo de nome Fortier virou-se para ele e disse, falando da existência daquelas mesas girantes, dizendo a ele que era interessante que ele conhecesse, se ele já sabia daquelas coisas, que as mesas giravam, se agitavam e eram dotadas de vida. E Rivail diz assim para Fortier: olha, isso não me espanta, porque o magnetismo é capaz de dar vida momentânea aos objetos inanimados. Basta que o magnetizador vai lá, impregna o objeto e aparentemente ele terá vida, mas é uma vida fictícia, é uma vida momentânea. E não se interessou muito pelos fenômenos. No ano seguinte, novamente o senhor Fortier volta para o Rivail e diz assim: olha, as mesas agora não só giram como falam. Quando são perguntadas, elas respondem às perguntas. Aí Rivail vira-se e diz assim: isto, meu amigo, já é outra história. Lhe digo que só acreditarei vendo. Olha a postura do pesquisador. E quando me provarem que uma mesa tenha cérebro para pensar, nervos para sentir e que se possa tornar sonâmbula, até lá, não me permita ver no fato mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Se fôssemos abrasileirar, seria algo do tipo: isso é conversa para boi dormir. Pois bem, mas ele, na postura de observador, de pesquisador, vai até os fenômenos, na casa da senhora Roger, na casa da senhora Plenet-Maison, e lá identifica, de fato, que havia muito mais do que magnetismo naqueles fenômenos. Porque, de fato, quando perguntadas, as mesas respondiam. O problema é que, por vezes, e se podia imaginar, como ele pondera nas páginas do Livro dos Médiuns, se podia imaginar que o que se estava refletindo na mesa era a inteligência das pessoas que estavam em volta, sobretudo daqueles que estavam magnetizando, emprestando seus fluidos para o objeto. No entanto, a observação demonstrava que muitas vezes as respostas que eram dadas contrariavam o pensamento daqueles que ali estavam. Ou, quando não, as respostas estavam em propriedade e inteligência acima mesmo dos conhecimentos, da capacidade das pessoas que ali estavam. É nesse momento que, de uma maneira muito simples, se indaga as mesas: quem são vocês? Ou seja, quem é que responde através das mesas? E as próprias mesas revelam: somos espíritos, as almas dos homens que viveram sobre a terra. A partir desse momento, o interesse de Rivail aumenta pelo estudo daqueles fenômenos. A esse tempo ele já conhece a família Baudin, que tinha dentro, no seu seio, duas meninas médiuns de 12 e 14 anos, Caroline e Juliette Baudin, que já vinham de estudos muito sérios, servindo como médiuns do seu pai, perquirindo os espíritos e recebendo respostas. E já naquela época haviam acumulado uma quantidade considerável de respostas, de perguntas e respostas feitas aos espíritos. Rivail se debruça sobre essas perguntas e respostas através das duas, posteriormente, de